Sejam todos bem-vindos a este maravilhoso momento com o Dr. Detox. Hoje vamos utilizar das palavras de Arthur Guyton, através do livro Tratado de Fisiologia Médica, editora Guanabara Kogan, Rio de Janeiro, 1991, página prefácio. Ele diz assim: a beleza da fisiologia é que ela tenta integrar as funções distintas de todas as células e dos órgãos em um todo funcional completo, o corpo humano ou animal. Na verdade, a vida do ser humano depende desse funcionamento global e não das funções distintas de partes individuais. Ou seja, os diversos órgãos e sistemas são controlados de modo que nenhum deles prevaleça, enquanto outros deixam de entrar com suas contribuições. Felizmente, o corpo é dotado de vasta rede de mecanismos de feedback, os responsáveis pelos delicados equilíbrios sem os quais não conseguiríamos viver. Os fisiologistas chamam de homeostasia esse alto nível de controle interno do corpo. Nas doenças, mais do que nunca, esses equilíbrios funcionais ficam alterados, isto é, a homeostasia fica enfraquecida. Quando essa perturbação é excessiva, o corpo como um todo não pode mais sobreviver. Portanto, um dos objetivos principais de qualquer texto de fisiologia médica é explicar e enfatizar a eficácia e a beleza dos mecanismos homeostáticos do corpo, bem como discutir o seu funcionamento anormal na doença. Por meio da naturosofia, que é o saber natural, o holista, que é aquele septenário versado em observar um único ponto sob diversos ângulos infinitos, este consegue entender os porquês que vão aparecendo e que podem gerar dúvidas na mente de todo aquele que não é capaz de, por humildade, mudar de lugar e adotar uma posição diferente para poder entender algo que necessita se apresentar daquela forma. Como, por exemplo, vejam só, quando eu entendo o coração simplesmente como o órgão mestre do sistema circulatório, eu me prendo a este ponto de vista. Mas quando compreendo que o coração, ele não é somente um órgão mestre do sistema circulatório, mas também uma bomba muscular dupla e pertence ao sistema muscular, um órgão eletromagnético e pertence ao sistema nervoso, um órgão que libera hormônios e também pertence ao sistema endócrino, eu começo a ampliar a minha visão. Então eu quero que você, nesse instante, comece a ampliar a sua visão. Porque se você não ampliar a sua visão, você vai se tornar uma pessoa cada vez mais limitada com relação ao entendimento. E se você se limita na hora de entender, você também se limita na hora de praticar e também se limita na hora de ensinar. Voltando para para Eduardo Alfonso. Quando ele diz, a beleza da fisiologia é que ela tenta integrar as funções distintas de todas as células e dos órgãos em um todo funcional completo, ele está falando de unitarismo anatomofisiológico. Quando você estuda somatossíntese, você compreende que o corpo humano ele é um só órgão e a vida é uma só função. Frase do fisiologista Eduardo Alfonso. Quando o seu corpo ele é um só órgão e a sua vida uma só função máxima, uma função maior, eu estou dizendo para você que o seu coração não é um órgão dividido e isolado que desempenha um trabalho sozinho. Eu estou dizendo para você que o seu corpo é uma unidade de maneira tal que tudo que existe nele tem que permanecer nele. Tudo que existe nele não pode sair. Porque uma coisa, quando está faltando em uma unidade, o corpo percebe a ausência dela. Percebendo a ausência dela, o corpo já não é mais o mesmo, ele passa a ser diferente. Por isso que o coração, ele tanto é o mestre do sistema circulatório, como também ele participa do funcionamento de outras partes do corpo. E outras partes do corpo também influenciam o coração, como por exemplo, o sistema de emuxão, pulmonar, o sistema respiratório. Quando eu começo a respirar mais vezes, os meus batimentos cardíacos, eles automaticamente aceleram.
para que o meu coração possa impulsionar mais sangue para o hemoctório pulmonar, a fim de que não somente nutrientes, mas oxigênios possam chegar até os alvéolos, que vão captar novamente oxigênio para mandar para todas as partes do corpo com a finalidade de gerar a energia circulante do mesmo, chamada de bioenergia, trifosfato de adenosina, energia celular. Então veja como o coração ele participa das coisas, mestre em um órgão e participante nos demais. Assim como o pulmão, mestre do sistema respiratório, também influencia no sistema circulatório. O seu corpo é único, o seu corpo é integrado. É isso que esse fisiologista está dizendo. Então, continuando, na verdade, a vida do ser humano depende desse funcionamento global. Olha só o que eu falei da visão no início, lembra da visão holística, que quer dizer ver sobre múltiplos ângulos, sobre múltiplos focos, para que você tenha um discernimento perfeito em relação àquele ponto em questão? Pois muito bem, é isso que eu estou falando aqui e isso que ele está dizendo em palavras. Na verdade, a vida do ser humano depende desse funcionamento global e não das funções de partes individuais que os diversos órgãos e sistemas possam desempenhar. Ou seja, o fisiologista, o Eduardo Alfonso, ele está dizendo para você que o seu corpo ele trabalha de maneira que é uma unidade inteligente controlada por um fenômeno chamado de fenômeno homeostático. O fenômeno homeostático, ele nasce no centro da unidade morfofisiológica septenária humana, conhecida comumente como célula. Então ele nasce na célula e paracélula e trabalha com a máxima economia funcional homeostática, de maneira tal que esse fenômeno ele deseja, lá no seu íntimo, lá no ínfimo do quanto, no princípio quantitativo dele, logo no início, ele quer fazer muito gastando pouca energia. Por isso ele trabalha com a máxima economia funcional, porque se esse fenômeno se descontrola, ele gasta muita energia, gastando muita energia, você vai se cansar e vai envelhecer precocemente e não vai ter saúde. Então o fenômeno é inteligente. Ele não gasta tudo que tem e quer pegar o pouco que tem e transformar aquilo no suficiente. Não é em muito, é no suficiente. Trabalhando sempre com economia. Porque o fenômeno sabe que enquanto maior o gasto de energia produzido por uma célula, maior será o desgaste que as organelas, que são microestruturas celulares contidas dentro da membrana fosfolipídica ou membrana protoplasmática morfofisiológica septenária humana, esse fenômeno ele quer fazer com que essas estruturas chamadas de organelas trabalhem de maneira tal que não seja forçado. E não tendo esforço funcional, você vai ter o máximo de aproveitamento. E é o máximo de aproveitamento que o fenômeno quer. Então a homeostase ela nasce paracélula e paracélula, trabalha com a máxima economia funcional e ela cria fenômenos, direciona, controla, quantifica e, se necessário, ela vai descontinuando e para aquilo que ela fez. Por isso que é chamado de fenômeno da vida. O fenômeno que faz com que eu e você possamos nos manter assim como estamos agora. Uma vez que você conhece o ponto final de uma progressiva saturação ácida por deficiência de emulsão, você conhece a morte de forma prematura, porque os radicais livres contidos no líquido extracelular geraram um desequilíbrio ácido-álcalis, de maneira tal que a homeostasia ela perdeu a condição da máxima economia funcional de si mesma. Então a máxima economia funcional homeostática foi embora. O que é que vai acontecer? A homeostasia, vamos dizer assim, abre aspas, entra em desespero, fecha aspas. O fenômeno vai fazer de tudo. Uma vez que a economia funcional dele foi perdida, ele vai fazer de tudo para recobrar esse equilíbrio, onde ele produz um determinado quantum energético e este pacote de informação de energia chegaria
até as organelas e estas trabalhariam de maneira tal que a respiração celular acontecesse de maneira satisfatória. E como isso não acontece por causa do desequilíbrio ácido-álcalis, o fenômeno trabalha de forma forçada. Como é trabalhar de forma forçada? É tentar fazer com que os seus emuctórios, peles, rins, pulmões e intestinos coloquem para fora do corpo as fezes, a urina, o suor e o gás carbônico, gastando mais energia do que o comum, gastando mais ATP do que o normal. Vamos a um pequeno caso. Vou levar em consideração aqui a multiplicação desordenada celular, conhecida mundialmente como câncer. Pessoas que chegam ao 7º nível toxêmico, conhecido pela doutrina da evolução toxêmica, uma das doutrinas da medicina hipocrática natural, representada pela naturologia clínica. Esta pessoa que chegou neste 7º nível de toxemia, ela sabe que a célula cancerígena sobrevive sem oxigênio. Ela deixou de ser a célula que precisava de oxigênio para gerar energia, ATP, que é gerado por H2O, que é água, mais C6H12O6, um exemplo de fonte de energia, mais O2. Então eu tenho H2O, C6H12O6 mais O2, que vai gerar ATP, trifosfato de adenosina, mais H2O, mais o gás carbônico, o CO2. Nesse momento, quando isso se perde, perde-se a harmonia. Perdendo a harmonia de um funcionamento complexo e delicado, entra-se em processo de disfunção. As disfunções acontecem no corpo, iniciando na célula. Uma disfunção sistêmica acontece por causa de uma única célula que desencadeou esse processo para as demais. E isso não foi neutralizado porque o líquido extracelular, porque o meio interno e grande parte das células está rodeado de radicais livres. E a célula passando a informação para a outra, e passando a informação para a outra, que passa para a outra, é uma sucessividade assombrosa de comunicação. Faz com que o corpo entenda que ele está intoxicado, algo deve ser feito, a energia gasta comumente já não serve mais, precisamos gastar mais. É nesse momento que o corpo trabalha. E ele trabalha de maneira anormal, que é quando existe o desequilíbrio ácido-álcalis. O desequilíbrio ácido-álcalis nada mais é do que a alteração do equilíbrio do pH do sangue. O sangue ele tem uma variação de 7,35 a 7,45, conhecido como equilíbrio da vida. Nessa variação matemática de ponto 10, nós temos a acidose neurometabólica ou a alcalose neurometabólica, e ambas conduzem você ao ponto final de todas as coisas. O ponto final de um funcionamento lindo e belo, que é o da célula, conhecido como morte. As pessoas morrem porque extrapolam os limites do funcionamento celular. E isso acontece por causa da ingestão, introdução de alimentos não funcionais. Porque o que equilibra a homeostasia é a introdução de alimentos funcionais. São os vegetais, devidamente combinados. O que é que desequilibra a homeostasia? A introdução de elementos não funcionais. Esses alimentos funcionais e não funcionais, eles têm uma função no corpo. O alimento funcional, ele ativa as tríplices funções do fenômeno homeostático: regulação, revitalização e restauração. A regulação serve para o fenômeno fazer uma vistoria somática de cima a baixo, de maneira tal que o fenômeno reconhece o que precisa ser modificado dentro de ti, o que é que precisa ser regulado, o que é que precisa ser acelerado, o que é que precisa ser descontinuado, o que é que precisa ser criado e o que precisa parar. Faz tudo isso ao mesmo tempo. Regular a função de um sistema é a primeira coisa que a homeostasia faz, porque ela não vai fazer o sistema gerar energia circulante, bioenergia, ATP, se tem disfunção sistêmica. Primeiro, ela regula. Segundo, ela dá energia.
Por quê? Porque uma vez que regulou, o sistema ele pode trabalhar de maneira tal que você vai ter trifosfato de adenosina necessário para ter uma vida de qualidade. E a outra grande função não é regulação, revitalização, é restauração das normalidades funcionais orgânicas, que quer dizer saúde. Saúde é isso, normalidade funcional orgânica dentro da tua condição de DNA, porque é o teu DNA que vai se revelar na medida em que as toxinas começarem a sufocar a tua célula. As propensões genéticas começarão a aparecer e novas serão criadas para gerações futuras. Então já sabemos que as tríplices funções homeostáticas são ativadas por elementos funcionais, que são os vegetais. E sabemos que os alimentos não funcionais, que são aqueles alimentos que nós podemos encontrar em qualquer lugar e comê-los de qualquer maneira, não respeitando as leis dietéticas, vou citar algumas, nós temos a lei da livre escolha, dentro da espiritualidade e da visão holística, chamada de lei do livre-arbítrio. Então você tem a lei da livre escolha, você tem a lei da qualidade, que é onde você observa a quantidade de tóxico que existe naquele alimento, se ele é transgênico ou não, se tem muita toxina nele, né? Ou se ele simplesmente é um alimento orgânico. Então vamos lá, lei da livre escolha, lei da qualidade. Depois dessas duas grandes leis, você tem as leis relacionadas ao preparo. A lei do preparo, a lei da quantidade. E você tem a lei da proporcionalidade alimentar, porque a lei da quantidade serve para o estômago. Quanto de alimento vai entrar no meu estômago? É a lei da quantidade. E a lei da proporcionalidade alimentar é o que eu vou combinar com o que para que se gere equilíbrio ácido-álcalis em mim, e não para que eu perca o pouco equilíbrio que já possuo. Levando em consideração que nunca me desintoxiquei e o meu corpo está com debilidade neurometabólica, holística ou global, como queira compreender. Então, quando você lê Eduardo Alfonso falando no livro sobre a unidade do corpo, você que tem a visão holística, você compreende que esse homem, mesmo sendo formado na Escola de Medicina Galênica, que é a Escola de Galeno, cuja unidade conceitual é corretiva e trabalha nos hospitais através da inteligência, usando medicamentos, utilizando as cirurgias, as intervenções, né, nos casos de acidente. Então, ou seja, é uma medicina de hospital, é uma medicina de guerra e uma medicina, infelizmente, utilizada nos tempos aparentemente de paz, né, o tempo de hoje. Porque hoje não tem paz. Vivemos em uma sociedade conflitante, somos imediatistas demais. Então, sociedade imediatista, toxêmica e, consequentemente, violenta, que come de tudo e a toda hora, não tem condição de compreender que o corpo é um só órgão e a vida é uma só função e que a vida está contida no sangue em uma variação de 7,35 a 7,45 e que, perdendo esse equilíbrio, perde-se também a vida. A sociedade não foi instruída para isso. A sociedade foi instruída para poder viver da maneira como ela está vivendo. Foi desse jeito que ela foi instruída. Cabe ao naturólogo, né, estudante e estudioso eterno de naturologia, que é o estudo lógico dos elementos que compõem a natureza para aplicação terapêutica holística e científica, dentro e fora do consultório, exercer esse papel de bom exemplo. Prevenindo, educando e tratando. Eu vou citar um texto para vocês, um texto bíblico. E isso não tem nada a ver com religião. E vou dizer por que eu vou citá-lo. O homem é aquilo no qual ele acredita. O homem é a crença dele. Você só faz aquilo no qual você acredita. Ninguém vai fazer coisas que não acreditam. Então, se creio em Jesus Cristo e acredito nele, ele é a minha crença. Então, por ele eu me baseio. E baseado nele, digo para você. Provérbios 4:23 diz: a vossa vida é governada pelos vossos pensamentos. Se é o meu pensamento que toma de conta da minha vida, que tipo de pensamento eu estou tendo? Que tipo de pensamento você está tendo? A sua alimentação seria capaz de te ajudar a produzir um pensamento positivo e mantê-lo durante mais tempo? Ou a sua alimentação não é capaz de produzir um pensamento positivo e mantê-lo durante o tempo necessário para que você possa resolver um problema de matemática, de física, de química, ou simplesmente resolver um problema de relação familiar ou um problema até mesmo na sua empresa? Para raciocinar e resolver as coisas,
Usamos dos nutrientes que existem no sangue. E esses nutrientes estão aqui por causa dos alimentos que nós consumimos. Será que o alimento que tu está consumindo está dando para o teu neurônio a possibilidade de pensar nos melhores pensamentos? Veja que eu falei a mesma coisa de diversas formas diferentes, de várias maneiras. Isso é visão holística. Porque tem pessoas que entendem de um jeito e tem pessoas que entendem de outro, e eu não sei quem vai ver esse vídeo. Se você acha que eu sou um cara inteligente e que eu tenho muita informação na minha cabeça, você acertou. Mas eu não nasci desintoxicado, eu nasci intoxicado, porque a minha mãe não tinha compreensão disso aqui. Eu vim me desintoxicar ao longo da naturologia clínica. Na medida em que ela ia entrando na minha vida, eu fui me desintoxicando. Primeiro pela cabeça, porque a desintoxicação ela começa na alma. É um ponto muito delicado, alma. E não pense que eu fugi daqui não, tá? Sabe por quê? Porque você é um espírito que possui uma alma e habita dentro de um corpo. Sendo a tua alma a tua capacidade emocional e intelectual de se manifestar espiritualmente por meio da matéria física. Então, se a alma é a minha capacidade de pensar e de sentir, penso e sinto conforme os nutrientes que correm dentro de mim. Porque, veja bem, se consumo bebida alcoólica, logo o meu sangue fica ácido, perco percepção da vida e a vida passa. E eu deixo de aproveitar porque o álcool me entorpeceu. Se consumo sucos do próprio fruto, o que acontece com o meu sangue? Ele estimula o meu corpo a eliminação de toxinas e o meu pensamento fica ávido, ativo. Eu vou aprendendo as coisas de maneira tal que, na medida em que vou aprendendo, eu também vou ensinando. Ao mesmo tempo que sou professor, também sou aluno. E tenho as melhores informações para dar para todo aquele que precisa receber de mim o necessário para ter uma vida de qualidade. E é isso que eu estou fazendo aqui com você, conversando contigo em uma linguagem que tu não entende, possivelmente. Sabe por quê? Porque como é que eu ia chamar a atenção tua? Dizendo palavras que tu já conhece, falando de um assunto que talvez tu nem queira ouvir? Será que desse jeito não seria melhor? Chegar para ti confrontando a tua inteligência com um assunto que tu nunca ouviu antes, de uma forma como tu nunca foi apresentado a ele? Somos seres humanos dotados da capacidade de inteligência e de um julgamento fora do comum. Estamos todo o tempo escolhendo, analisando, julgando. A vida é feita de escolher. A vida é feita de analisar. Você escolhe quando tem mais de uma opção. Analisa para saber qual dessas opções tu quer para a tua vida. E julga, dando a sentença final. Isto é bom para mim. Isso é bom para ti? Procure, se investigue. Veja se aonde você está agora na sua vida é o lugar que você queria estar. Porque se não é, foi você que se colocou aí. E se você quer mudar, só você pode. E se você precisa de ajuda, existem profissionais capacitados para poderem te ajudar. Lembre-se disso, você não é o que come. Você é o pouco que assimila do muito que come. Dado que poucas pessoas sabem combinar corretamente o alimento para o corpo cansado e intoxicado nutrir-se de maneira tal que haja a satisfação na eliminação das toxinas que baixam a imunidade, adoecem a pessoa, impedem essa mesma criatura de viver a vida que ela sempre sonhou em viver. Agradeço a você por me dar um tempo da sua vida. Espero ter sido usado por Deus nesse momento. Divulgue esse vídeo. Passe essas informações para as pessoas que precisam ter acesso. Conhecimento salva. Obrigado.